tudo bem? Vamos retomar os estudos nesse início de 2021 para ser certeiros na hora da prova e alavancar as aprovações tanto em concurso público quanto também ao exame de ordem? Então vamos lá. E não esquece, pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão como forma de difundir o conhecimento jurídico, não é mesmo? Também se inscreva e acione o sininho. Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito penal, que diz respeito à prescrição no âmbito penal. E primeiramente é importante ressaltar para vocês qual é o conceito jurídico de prescrição penal. Nada mais é do que a perda do ius poniendi do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva, ou seja, do direito de aplicar a pena ao agente criminoso, quanto também da pretensão executória, que é o direito de executar a pena aplicada ao agente criminoso. Qual é a sua natureza jurídica? O que a prescrição penal é perante o nosso direito penal? Nada mais é do que uma causa de extinção de punibilidade, disposta no nosso artigo 107, inciso 4 do Código Penal brasileiro. Qual é o seu fundamento perante o direito penal? Ela se constitui em um direito de aplicação do ius poniendi do Estado, do poder, do direito, o poder-dever de punir do Estado, em nosso Estado democrático de direito, por um tempo razoável, por um período razoável de tempo. Ou seja, o sujeito criminoso, ele sabe que poderá ser punido diante de um período, por um lapso temporal determinado. Então, esse ius poniendi do poder estatal, o poder dever de punir do Estado, ele se configura por um lapso determinado de tempo. Esse é o fundamento da prescrição penal, então. A nossa doutrina, ela se subdivide em relação às espécies configuradas da prescrição penal, sendo que parte da doutrina afirma que existem então somente duas espécies: a prescrição da pretensão punitiva, disposta no nosso artigo 109 do Código Penal, e a prescrição da pretensão executória, disposta no artigo 110 do Código Penal. E que as outras espécies que são elencadas pela nossa doutrina, elas decorrem, elas são consequências dessas duas espécies já dispostas. Já a outra parte da doutrina dispõe que existem 5 espécies de prescrição penal, como nós veremos adiante. A primeira delas, como já foi ressaltado, é a prescrição da pretensão punitiva, que está disposta no artigo 109 do Código Penal. Ela é uma forma de prescrição da própria ação penal, que vai, então, se configurar anteriormente ao trânsito em julgado da ação penal, ao trânsito em julgado da sentença, melhor dizendo, segundo dispõe o próprio dispositivo legal no nosso Código Penal, e ela tem alguns marcos definidos, então, nesse artigo 109, que é de suma importância a leitura desse dispositivo legal. Aliás, de todos os dispositivos legais referentes à prescrição, que estão dispostas no artigo 109 a 119 do nosso Código Penal brasileiro. Em relação à prescrição intercorrente, ela vai ser uma prescrição da pena em concreto, da pena aplicada pela sentença condenatória pelo magistrado no processo penal. Então, vai haver esse marco instituidor, ou seja, do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Pode ser tanto o Ministério Público, se for uma ação penal pública, quanto também ao querelante, se for uma ação penal privada, dentro dessas espécies de ação penal. E a prescrição intercorrente, ela vai se configurar, se conformar dentro de um lapso temporal, que vai ter início, o marco inicial do trânsito em julgado para acusação, como já foi ressaltado, e também disposto no artigo 110, parágrafo 1º, primeira parte do nosso Código Penal, e vai ter o marco final
que vai ser o trânsito em julgado para a defesa. Então, em que consiste a prescrição intercorrente? Nada mais é do que esse lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação com o trânsito em julgado para a defesa. Ou seja, nesse período em que vai se interpor os recursos contra a sentença condenatória no âmbito do processo penal. E vai ser, então, segundo a doutrina, uma prescrição superveniente, que é contada do trânsito em julgado da sentença condenatória para frente, até, como já foi ressaltado, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Então, esse lapso temporal. Se se conformar a prescrição dentro desse lapso temporal, então vai estar extinta a punibilidade do agente criminoso dentro do processo penal. Há que se ressaltar que o período da prescrição vai ser instituído pela pena aplicada, pela pena em concreto, então, segundo o nosso Código Penal. Já a prescrição da pretensão punitiva, como já foi dito adiante, segundo o nosso artigo 109, ela é anterior, ela se configura anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória e vai se vislumbrar, segundo os marcos instituidores do artigo 109, esse lapso temporal, com relação à pena abstratamente cominada, ao máximo da pena abstratamente cominada. Já a prescrição intercorrente vai ser em relação à pena em concreto, a pena aplicada na sentença condenatória. Outra espécie de prescrição penal diz respeito à prescrição retroativa, que vai ser também conformada em relação à pena em concreto, porém a doutrina ressalta que essa prescrição retroativa ela é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva, porém vai ser conformada com relação à pena em concreto, a pena aplicada na sentença penal condenatória, como marco inicial instituidor dessa prescrição. E qual que é a diferença entre a prescrição intercorrente, que já foi explicada anteriormente, e a prescrição retroativa, que vai ser contado a prescrição para trás, por isso retroativa, que vai retroagir e não vai ser superveniente como a intercorrente, como já foi explicado anteriormente. Qual vai ser o marco inicial? Vai ser o trânsito em julgado para acusação, como também foi na prescrição intercorrente. Porém, a contagem da prescrição vai ser para trás, por isso retroativa, como já foi ressaltado. Então, vai haver o trânsito em julgado para a acusação da sentença penal condenatória, vai ser instituído, então, como marco inicial, essa sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a acusação, e vai contar para trás no processo penal até a denúncia, o recebimento da denúncia, que é, então, o início da ação penal. Segundo, institui, então, o nosso artigo 110 e seu parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. Essa, então, é a distinção entre a prescrição intercorrente e a prescrição retroativa, que estão, então, dispostas no nosso Código Penal brasileiro, em seu artigo 110. Já a prescrição virtual projetada, ela é uma disposição pretoriana que foi formulada por julgados de nossos tribunais superiores. E em que consiste essa prescrição hipotética, virtual ou projetada? Nada mais é do que uma prescrição, como a própria nomenclatura já diz, virtual, porque ela não existe em concreto.
porque ela vai ser aferida no âmbito do inquérito policial. Então, nem foi proposta a ação penal com a propositura da denúncia ou da ação penal privada. Não, com a queixa, não. Ela pode ser configurada dentro de uma perspectiva extraprocessual, ou seja, dentro do inquérito policial na delegacia, nas investigações policiais. Há que se ressaltar que essa forma, essa espécie de prescrição penal, ela não é aceita pelos nossos tribunais. Inclusive, existe uma súmula do nosso STJ, a súmula 438, dizendo que não é inadmissível a configuração da prescrição da pretensão punitiva com base em uma pena hipotética, uma pena virtual, que está desvirtuada ou desvinculada da existência de um processo penal. Então, para os nossos tribunais superiores, há que haver a conformação de um processo penal, com a instauração ou com a propositura da denúncia ou da queixa-crime, para então o início desse processo penal e a conformação então de uma prescrição. Existe a necessidade da conformação desse processo penal para a configuração da prescrição. E é por isso que a prescrição virtual, projetada, hipotética, ela não pode, ela é inadmissível no nosso processo penal brasileiro. Também existe a prescrição executória, que é em relação à pena em concreto, segundo a nossa súmula 604 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a única hipótese de prescrição em concreto é em relação à prescrição executória, em relação à aplicação da pena já aplicada dentro do processo penal. E ela vai ser instituída segundo o nosso artigo 110, caput do Código Penal, em relação novamente ao trânsito em julgado para a acusação dentro do processo penal. Essas são as 5 espécies de prescrição no nosso âmbito penal. Então, só para fazer relembrando, as espécies são a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da intercorrente, a prescrição retroativa, a prescrição projetada, hipotética ou virtual e a prescrição da pretensão executória. Essas são as espécies, as 5 espécies segundo a nossa doutrina existentes no nosso direito penal brasileiro. Em relação à redução da pena, dispõe o nosso artigo 115 que se o agente criminoso, ao tempo do cometimento do crime, ele é menor de 21 anos, ou ao tempo da sentença condenatória é maior de 70 anos, a prescrição, o tempo da prescrição será reduzido à metade. E a doutrina, ela tem uma discussão em relação a esses marcos temporais. Por quê? Porque, segundo dispõe nosso Código Civil de 2002, a idade de maioridade civil é 18 anos, que a pessoa se torna plenamente capaz no âmbito de civil de seus exercícios de direitos. Já em relação ao Código Penal, a menoridade no âmbito penal é 21 anos. Então, há uma discussão se a maioridade penal com 18 anos, segundo o nosso Código Civil de 2002, se aplica ou não no âmbito penal. E, majoritariamente, a doutrina dispõe e afirma que não se aplica a maioridade civil no âmbito penal em função de instituições diferentes, ou seja, são matérias diferentes. E não só isso, que a maioridade civil seria
uma interpretação in malam parte no âmbito do direito penal, o que, segundo a principiologia que funda o nosso direito penal, nós sabemos que é proibido, é vedado perante o direito penal. Então, a aplicação da maioridade civil no âmbito penal seria uma aplicação in malam parte ao sujeito de direito no âmbito penal e que, então, é vedada segundo a principiologia que funda o nosso direito penal. Em relação à maioridade não, à instituição da idade de 70 anos no âmbito da aplicação da sentença penal condenatória para a redução da pena da prescrição pela metade, há também uma outra discussão em relação ao Estatuto do Idoso, que dispõe que a idade para conformar uma pessoa como idosa é 60 anos e que parte da doutrina, então, afirma que poderia se aplicar essa idade de 60 anos também no âmbito do artigo 115. E outra parte da doutrina, que é a doutrina majoritária, afirma que não há possibilidade dessa aplicação, porque o Código Penal já é taxativo em relação a essa idade de 70 anos, então não poderia se aplicar no âmbito do direito penal o Estatuto do Idoso. Em relação à pena de multa, também é importante ressaltar que dispõe o nosso Código Penal que quando a pena de multa ela é aplicada isoladamente, a prescrição da multa se dá em 2 anos. Agora, se ela é alternativamente ou cumulativamente aplicada a outra pena privativa de liberdade, ela vai seguir a sorte da prescrição da pena privativa de liberdade. Então, são essas as disposições atinentes à prescrição penal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.